Vou ler alguns versículos aqui. Romanos capítulo 8, verso 18. Aí depois a gente vai para o 35, tá, Alisson? Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Verso 35, isso. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para matador. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou apaixonado no apóstolo Paulo. Você já reparou que eu prego muito sobre o apóstolo Paulo? Eu sou apaixonado por Paulo, porque Paulo foi um apóstolo que ele não caminhou com Jesus na época dos 12. Pelo contrário, Paulo, por ser um exímio estudioso da lei judaica, por aprender dentro das sinagogas, por ser um mestre e doutor da lei, pensando que estava fazendo uma boa coisa para Deus, perseguiam os cristãos. Paulo, ele aprendeu sobre Jesus de uma forma muito diferente dos outros. De um dia indo para uma cidade fazer aquilo que ele gostava de fazer e que achava que era zelo pela obra, prender pessoas, ele encontra Jesus no meio do caminho. E nesse meio de caminho, ele realmente reconhece a voz e vê Jesus. Quando a voz sai do meio, que ele pergunta quem é, e Jesus se revela a ele, a Bíblia diz que então Paulo ficou cego. Cego não porque Deus o castigou, mas porque ele conseguiu ver a glória de Deus. Eu costumo dizer que Paulo teve o privilégio que nem Moisés teve. Moisés pediu: Senhor, deixa eu te ver. E Deus falou assim: não, Moisés, você vai me ver passando, porque se você me ver, morrerá. Eu acredito que quando Paulo olhou, ele viu aquele Cristo que estava na cruz, agora vestido de ouro puro, com a coroa, com a coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a espada e um cetro de justiça. Ele viu Deus glorificado. O poder da glória foi tão grande que queimou as retinas deles. Eu creio nisso, Felipe, que o que o cegou foi a glória. 3 dias ficou cego. Assim como Jesus durante 3 dias deixou a terra, 3 dias Paulo ficou separado. No 3º dia as escamas caíram do rosto de Paulo, dos olhos de Paulo. E então Paulo, a Bíblia diz que foi batizado e cheio do Espírito Santo. E começou a aprender e a anunciar Jesus. Eu sou apaixonado por Paulo, porque Paulo, ele é alguém que está dizendo assim: se houve jeito para mim, por que não haverá para outros? Paulo foi alguém que olhou e falou assim: se Jesus, que tanto mal eu fiz, que tanto mal persegui, que tanto mal eu falei, me perdoou e me alcançou, por que os outros não têm o mesmo direito? Paulo consegue ver além dos outros. Paulo consegue enxergar a graça de Deus de uma forma real. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor. A graça de Deus é nós recebermos aquilo que nós não merecíamos. Paulo consegue fazer isso. É por isso que ele vai dizer assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque graça não é meritocracia, não é por mérito. Ninguém alcança a graça porque é mais bonito ou mais feio, mais rico, mais pobre. Não, a graça de Deus é derramada segundo a sua vontade.
E é por isso que às vezes a gente não consegue compreender que alguém que viveu uma vida tão errada nos nossos olhos, que fez tantas coisas, é tão usado por Deus. Por quê? Porque aonde tinha mais pecado, agora tem mais graça. Aonde tinha mais acusação, agora tem mais perdão. Aonde estava tudo destruído, agora Deus reconstrói e torna uma coisa muito linda. Isso é graça de Deus, e Paulo conseguiu enxergar isso. Paulo conseguiu ver isso. Paulo conseguiu acessar isso. Olha que coisa maravilhosa. E nós vamos falar sobre justamente conversão e decisão. Porque são duas coisas que parecem semelhantes, mas não são. Fala comigo assim: conversão, decisão. Fala de novo: conversão, decisão. O que é conversão? Conversão é quando a palavra de Deus entra em nós e então a gente aceita Jesus. Ó, eu estou me convertendo ao evangelho. Eu estou mudando o rumo que eu seguia antes. Eu reconheço Jesus, conversão. Me converti. Decisão é o que me faz permanecer. Pegou isso aqui? Conversão é quando eu aceito. Decisão é quando eu prossigo. É diferente. Eu decido. Quando a gente cai no campo do emocional, qualquer coisa nos move. Qualquer coisa nos move. Hoje estamos falando sobre pessoa muito emotiva, né? Já viu pessoa que chora por qualquer coisa? Eu choro. Irmão, você já viu aquele filme A Espera de um Milagre? Tem um cara grandão lá. Eu já vi aquele filme trocentas vezes, eu choro. Eu choro. Top Gun. Quando esse novo então que o cara chega dentro do hangar lá, e se apresenta lá como professor, e começa, aí daqui a pouco ele vai lá, ele salva o garoto lá, o garoto salva ele, eu choro. Quando eu vejo aquela parte onde ele olha pro filho do amigo dele que morreu, eu choro ainda. E o pior não é isso, o pior é que eu sei que aquilo vai acontecer, porque eu já vi 10 vezes. Mas eu choro. Gladiador, irmão. Eu já vi 50 vezes, Carlinhos. Aí eu sei que vai ter a hora que vão pendurar o filho do rapaz lá, vão matar. Eu choro. Eu choro. Só que se a gente não for alguém que tem razão e decisão na vida, porque emoção é bom, a gente não pode ser guiado por ela, a gente acaba sendo movido por isso. Paulo está mostrando que ele tomou decisão. Paulo não foi alguém que se converteu por emoção. É muito lindo, sou crente. Não. É muito lindo, vou seguir Jesus. Não. Ele decidiu seguir Jesus. Paulo, por causa disso, ele conseguiu avançar para pregar o evangelho para várias nações, porque ele não reteve para si mesmo. Porque, amado, entenda uma coisa, olha aqui para mim que eu vou te falar. Se você é salvo, o maior sinal de que você é salvo, você quer levar alguém contigo para onde você vai. A maior prova de salvação é eu anunciar Jesus, porque eu quero transferir para a pessoa aquilo que eu tenho. Pedro está lá subindo e falou o quê? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Então a maior prova de salvação é eu trazer alguém comigo, é eu levar alguém comigo. Paulo vai fazer isso. Paulo pregou em Antioquia, que foi a primeira igreja gentia do mundo. O que é a igreja gentia? Eles não tinham linhagem nenhuma entre os hebreus e os judeus, eram de povos desconhecidos. Olha que coisa linda. Paulo conseguiu atravessar a barreira da religiosidade e chegar em Antioquia e pregar e estabelecer ali a primeira igreja. Paulo conseguiu entrar em Atenas, que era a capital filosófica da Grécia, e pregar.
para os doutores da época. A Grécia ela era tomada por vários deuses. Só que Paulo, para pregar na Grécia, ele precisava usar uma maneira diferente da Antioquia. Porque para filósofo ele precisava entrar dentro da questão da razão. Porque filósofo ele é pensador. Então em tudo ele procura uma razão. O filósofo ele não aceita eu chegar e dizer assim: isso aqui é uma planta, é um galho de árvore. Não. Para o filósofo ele tem que saber de onde veio, por que veio, por que ficou branco, por que está nesse estado, qual é a intenção para isso. O filósofo é assim. Você já encontrou alguém assim? Paulo consegue chegar no aeródromo, diante daqueles gregos que estão ali, e pregar e anunciar Jesus. E detalhe, olha como é que não pode ser emoção. Como é que Paulo vai falar para os homens que tinham vários deuses a respeito de um Deus que recebeu uma pena de morte e uma cruz que era vergonha? Era simplesmente ele dizer assim, eles perguntariam para ele: você está me oferecendo um Deus que foi derrotado? Baixinho, tá alto. Você vai me oferecer um Deus que foi derrotado? Paulo não podia agir na emoção. Eles não entendiam. Como explicar que ao terceiro dia ele ressuscitou e que hoje está assentado ao lado direito do Pai? Mas Paulo, dentro da lógica, conseguiu trazer todos aqueles filósofos, e aquela cidade foi ganha para Jesus, e ali teve uma igreja. Então Paulo é alguém que ele tem autoridade, porque ter autoridade não é ter poder. Autoridade é você passar por uma situação, vencer para poder falar. Isso é ter autoridade. É você chegar e falar assim: ó, eu posso falar a respeito disso porque eu já vivi isso. Isso é autoridade. Isso é ter autoridade. Então Paulo chega e prega o evangelho. Olha o que ele vai deixar para a gente aqui. Olha comigo assim: Paulo, um homem que falou do favor. Paulo está dizendo bem claro, preste atenção nisso aqui. É o que muitas das vezes está faltando em muitos lugares hoje, a verdade. Está faltando verdade em muitos altares. Está faltando verdade em muitos púlpitos. Está faltando o verdadeiro evangélico em muitos lugares. Porque aceitar a Jesus, servir a Jesus, andar com Jesus, não vai te isentar de sofrimento. Olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo que haverá sofrimento, mas ele é temporário. Essa é a verdade. Considero que o nosso sofrimento de agora, olha o que ele está dizendo, não é nada comparado com a glória que há de nos ser revelado mais tarde. Mas ele está dizendo, tudo que nós vivemos agora é temporário. Tem sofrimento, mas é temporário. Tem luta, mas é temporário. Tem desafio, mas é temporário. E a gente precisa entender que para ativar o Espírito em nós, vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar alguns lugares. Não tem como eu servir a Jesus e entregar a minha vida sem abrir mão de alguma coisa. Isso não existe no Evangelho. Isso não existe. Paulo está falando justamente sobre isso. E olha que eles eram perseguidos. Aquele que perseguia agora é perseguido. Aqui ele está falando literalmente sobre ser morto, ser preso, ser chicoteado. Tem gente quando o pastor fala assim: irmão, tem 2 cultos que você não veio, já vai embora da igreja. Imagina se ele fosse açoitado por falar a respeito de Cristo. Como é que seria? E Paulo está falando sobre isso. Só que ele está dizendo bem claro: tenha sua mente em Cristo, porque tudo que estão vivendo agora é só por um tempo. Não é nada comparado com a glória de Deus que há de ser revelada. Ou diga comigo assim: eu estou aguardando a glória revelada. Isso é questão de decisão. Ele está dizendo: o que está por vir é maior do que eu tenho hoje. Meu amado, entenda uma coisa: isso aqui não é uma promessa que Deus fez, é uma liberação de decreto. É diferente promessa e liberação de decreto. A promessa está
condicionado à minha fidelidade a Deus. Liberação de decreto não. Ele já determinou: quem ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Está lá, é decretado. E ele está dizendo: não olhe para o sofrimento de agora, porque aquilo que há de vir será maior. Isso é a clareza, é a verdade do Evangelho. Pastor, mas eu vou sofrer. Não, eu estou dizendo que alguns sofrimentos na sua vida que você vive por causa do Evangelho é normal. Mas aguarde, porque o que há de vir será maior do que você tem hoje. Paulo está mostrando o quanto que vale o amor de Cristo. Olha o que ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições? Serão as calamidades? Serão as perseguições? A fome? A miséria? O perigo? As ameaças de morte? O que vai nos separar? Nós estamos vivendo uma geração em que o homem tem se colocado no centro, em que o homem tem procurado agradar a si mesmo. E hoje o Espírito Santo pela manhã está falando comigo: filho, vocês fazem tão pouco e às vezes acham que fazem muito. Pare para pensar. A nossa vida semanal, o que nós fazemos para Cristo durante toda a nossa semana? Quantas pessoas você pregou essa semana? Por quantos você orou essa semana? Para quem você deu uma palavra de ânimo essa semana? O quanto você orou essa semana? Quantas vezes você dobrou seu joelho? Quantas vezes você leu a palavra essa semana? Quantas vezes? E às vezes a gente vem para o culto e fala assim: hoje tem que ir para o culto, está chovendo. Hoje eu não vou não, estou tão cansado. Não vai dar não, porque isso, porque aquilo, porque tal, e porque blau, e porque sal. E a gente está ali. E Paulo está falando: o que vai separar do amor de Cristo? No meio da adversidade, a primeira coisa que nós pensamos: vou sair da igreja. É verdade ou não é, irmãos? Na primeira insatisfação, não quero mais saber de evangelho. Eu tenho raiva, irmão, de uma placa que eu vejo às vezes nas igrejas. Tem raiva. Eu tenho raiva. A recepção, tem mesmo. Os outros botam assim a placa assim: nos perdoe se a igreja te machucou, se a religiosidade te magoou. Eu tenho raiva dessa placa, porque parece que a igreja faz mal. E a maioria das vezes nós é que saímos mal porque não fomos atendidos nos nossos prazeres. E seguir a Cristo não é ser atendido no nosso prazer, é renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Pastor, Nós estamos muito acostumados nos últimos tempos a dizer que nós somos importantes, e somos. Mas o fato de sermos importantes não vai nos livrar de vivermos o que todo mundo vive. Quem aqui é pai e mãe e ama seu filho? Diga amém. Isso livra teu filho de ficar resfriado? Sim ou não? Isso livra teu filho de quando ele cair, ralar o joelho e machucar, sentir dor? Sim ou não? Isso livra teu filho de comer alguma coisa e dar dor de barriga? Sim ou não? Por mais que você ame ele, isso são consequências, sim ou não? E por que quando a gente fala do amor de Cristo, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de evangelho, a gente acha que tem que ser intocável? A gente coloca logo o amor de Cristo em xeque, em análise. O fato de Cristo nos amar não significa que nós não viveremos coisas. Mas uma coisa é certa: independente do que viemos viver, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. E é por isso que Paulo está dizendo: o que vai me separar do amor de Cristo? A aflição, a fome, a dor. Aí ele vai completar: somos entregues todos os dias à morte, como lobos no meio, como ovelha no meio do matador, no meio dos lobos. Mas no Senhor nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Isso é
mas Ele me ama, eu amo a Cristo. Está doendo, mas Ele me ama, eu amo, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu estou com fome, mas não vou deixar, porque no final eu serei mais do que vencedor. Essa é a verdade do Evangelho. Quando nós persistimos em Cristo, nós demonstramos o valor que Ele tem para nós. No casamento, quando você está lá na cerimônia, no meu eu lembro que o pastor falou assim, ó, agora é a hora do voto. E quando eu faço casamento, a gente sempre faz essa pergunta, essa afirmação, e a gente diz assim: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, magrinho ou gordinho, não está lá? Cabeludo ou careca? O que fazer? Eu vou botar no próximo isso aí. O que você está querendo dizer com isso? Sabe quando nós demonstramos o valor? É na doença, é na tristeza e é na pobreza. Porque na alegria, tudo vai bem. Na riqueza, tudo vai bem. Tudo vai bem. Na saúde, tudo vai bem. Agora é na tristeza, é na doença, é na pobreza que nós demonstramos o valor que a pessoa tem para nós. Sabe quando mais nós demonstramos o valor de Cristo para nós? É na enfermidade, é na pobreza, é na falta. É isso que ele está dizendo. O que me separará? Ele está dando afirma. Ele está afirmando: nem isso me separará do amor de Deus. Nem isso me separará do amor de Deus. Ele está dizendo: é inegociável o meu relacionamento com Deus. Não tem, meu amado, presta atenção. Se alguém te coloca em xeque por causa de Cristo, meu amado, não pense duas vezes. Vaza. Vaza. Se alguém chega e fala assim: poxa, você não é mais o meu amigo, por quê? Pô, não toma mais uma comigo, né, Caio? Vaza. Porque qualquer um que tenta te afastar do amor de Cristo, meu amado, não é questão de negócio, é inegociável. A gente tem que parar de começar a pensar. A nossa resposta tem que estar na ponta da língua. Você já viu como é que são os adolescentes e crianças hoje? Você fala um negócio com ele, na ponta da língua ele tem uma resposta, sim ou não? Pá, na hora. Assim que a gente tem que ser. A gente não tem que pensar. Não. Pô, você vai na igreja todo domingo. Vamos hoje. Um domingo não vai fazer falta. Catuca o irmão do lado e fala assim: tá falando com você. Catuca aí, irmão, fala com ele. É inegociável. Eu lembro que quando eu namorava, amado, o dia que ela falava assim: não estou bem hoje não, fazia falta. Fazia falta. Agora, o nosso amor a Cristo tem que ser além disso. Ele não tem que ser algo que vai nascer no coração, mas tem que tocar o nosso espírito. O que Paulo está dizendo é para isso: eu não ando pela minha alma, eu não ando pelo meu coração que é enganoso, eu ando pelo meu espírito. A Bíblia vai dizer que existe uma guerra, carne e espírito estão guerreando todos os dias. Ele diz que a gente precisa alimentar o espírito. Quando eu alimento o espírito, eu ativo a fé. Nós somos um povo que anda pela fé. Fé é celebrar antes que alguma coisa aconteça. Fé não é celebrar depois que aconteceu. Não, fé é celebrar antes que acontecesse. Fé é dizer assim: Felipe, eu já estou celebrando porque eu sei que a Isis vai estar aqui, que a Isis vai sair. Fé é celebrar, irmão Kleber, porque daqui a pouco o Senhor vai dizer: ela vai estar aqui, as coisas vão estar aqui. Fé é celebrar antes que aconteça. A fé é o firme fundamento daquilo que não vejo, mas certeza daquilo que espero. Paulo está dizendo isso para a gente. A gente
precisa abrir a nossa mente, o nosso entendimento da graça de Deus. Você sabia que a graça de Deus é algo visível para quem tem fé? É algo visível. Paulo está dizendo para a gente assim, ó, quem verdadeiramente serve a Deus será rejeitado, será afrontado, será perseguido, será defamado. Está na Bíblia. Bem-aventurados serão vós, quando por causa do meu nome vos mentirem, vos perseguirem, caluniarem, falando todo mal contra vocês. Está dizendo, fiquem alegres por causa disso, é a prova de que vocês estão no caminho certo. Se alguém tem falado de mal de você por causa do teu amor e do teu compromisso com Cristo, se alegre, você está no caminho certinho. Se alguém tem defamado você, se alguém tem te perseguido, se alguém tem te chamado de crente de Bíblia, como antigamente falava, lá vai o Bíblia, fique feliz, porque você está no caminho certo, você está fazendo a vontade de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho. Não seja daqueles que retrocedem. Você tem que ser alguém firmado em Cristo Jesus. Não é hora de voltar atrás. Você já andou, muito tempo eu não falo isso, vou repetir aqui hoje. Você já andou bastantes milhas, bastantes quilômetros. Você já andou bastante para agora decidir parar e voltar o caminho. Não, continue, vá em diante. Quer ver uma coisa? Agora vem na minha mente assim, ó, fresquinho. Você viu a caminhada do rapaz que fez aí, o Nicolas? Não estou falando de política, não. Você viu a caminhada do Nicolas? Ele saiu sozinho de Minas Gerais. Saiu sozinho. Dentro daquele que ele achava que no conceito dele era certo ou errado. O que eu quero chamar a atenção da gente? Conforme ele ia caminhando, pessoas iam se agregando. Conforme ele ia passando nas cidades, pessoas iam chegando. Cada um pelos seus motivos, não estou discutindo política. Eu estou dizendo que enquanto você caminha, sem perceber, tem uma multidão que está olhando para você. E sem perceber, quando chegar no momento da caminhada, você vai olhar e vai ver que não vai estar mais sozinho. Vai trazer a mãe, vai trazer o pai, vai trazer o tio, vai trazer o filho, vai trazer o vizinho, vai trazer os irmãos, vai trazer marido. Vai trazer, irmão, você vai caminhar. A caminhada com Cristo é isso, ó. Deus não quer que a gente retroceda. Pastor, mas eu já tenho andado tanto, meu amado, deixa eu te falar, para cada um caminho. Tem gente que vai andar 2 quilômetros e vai conseguir, mas vai ter gente que vai ter que andar 100. O importante é continuar andando, continuar caminhando. Luta faz parte da vida em qualquer lugar. Só que a gente acha que na igreja não pode acontecer, porque eu sou crente, não. Quem tem luta no trabalho aqui diz amém. Quem tem luta na escola, diga amém. Quem tem luta em casa, diga amém. Quem tem luta quando vai para a praia, diz amém. Quem tem luta quando vai para a piscina, diz amém. Quem tem luta quando está com dinheiro no bolso, diz amém. Sabe por quê, irmão? Quando você tem dinheiro, parece um monte de pedir emprestado, é luta. Então em tudo temos luta. Mas quando a gente fala da igreja, a gente acha que não deveria existir. Faz parte da vida, faz parte das escolhas. A luta faz parte. Quem já namorou aqui? Namorar é bom, não é? Mas é luta, irmão. É luta. E isso, pastor? É luta. Eu, por exemplo, irmão, era luta, irmão. Era luta. A pastora ciumenta. Eu falo para ela que ela casou comigo com o meu dinheiro. É luta, irmão. Aí quando fala a respeito de Cristo, a gente acha que tem tudo e certo. As nossas escolhas irão custar alguma coisa. Aí eu venci a luta, casei, estabeleci família, Deus me deu 2 filhos, constituí minha família e continuo lutando, irmão. Hoje é dia de lutar, irmão, em nome de Jesus. Vamos lutar. Agora já parou numa coisa? A gente persiste tanto em várias coisas, mas quando é na igreja, presbítero Zé, a gente quer logo deixar de lado.
Alguém chegar para mim e falar assim: pastor, não vai dar para mim fazer mais isso não, porque eu estou sem tempo. Por quê? Porque eu trabalho. Larga o trabalho. Fala, irmão, da sua assim: larga o trabalho. Fala para ele perto de você, fala assim: larga o trabalho. Está sem tempo, larga o trabalho. Fala para ele. Até sem tempo, larga o trabalho. Mas se a gente faz o quê? Larga a igreja. Você está aí ainda? Né? Não, larga o trabalho. Pastor, não estou tendo tempo para namorar. Larga a namorada, larga o namorado. Não, mas aí não vai dar para mim. Tem que largar. A pergunta que eu quero fazer para nós essa noite: como está, ou em que patamar está o amor de Cristo na nossa vida? Qual é a posição que Cristo exerce em nós? Qual o lugar do Senhor em nós? Porque é na igreja, entenda-se uma coisa: não tem como servir a Deus se não servir a igreja. Ponto. Porque a igreja é onde a gente materializa o nosso amor por Cristo. É aqui que a gente prega, é aqui que a gente confronta, é aqui que a gente se ama, é aqui que a gente chora, é aqui que a gente é confrontado, é na igreja. É na igreja que a gente discipula, é na igreja que a gente consolida, é na igreja que a gente traz para perto, é na igreja. Então não tem como dizer assim: eu amo Cristo, mas não preciso de igreja. Não, pelo contrário, é aqui que você prova. Jesus fala assim: como você vai dizer que ama a Deus que você não vê, se o seu irmão que você vê, você não ama? Está vendo essa pessoa do seu lado aí? Dá uma olhadinha para ela aí, rapidinho, dá só uma olhadinha. Gostando dele, não. É através dele que você prova o amor que você tem a Cristo. Se você não amar esse irmão que está do teu lado, que você está vendo aí, crente, você nunca vai amar a Deus que você não vê. Olha para 2 ou 3 pessoas aí, olha para trás e fala assim: me ama, porque senão o negócio vai ficar estreito. Fala para ele. Isso, fala aí 2 ou 3 aí, fala assim: me ama, que senão a coisa vai ficar estreita, meu amado. Vai ficar apertado, vai ficar. Você tem que me amar, porque se não amar, você não ama Deus, amado. Ele está na casa, ele está aqui, irmão. Aí eu não vou com a cara daquela menina, eu não vou com a cara daquele rapaz. Ou você começa a ir com a cara dele, ou você começa a mudar o teu pensamento, ou vai ficar estreito para você entrar no céu. Paulo está falando sobre isso. Agora tem um tal de afinidade. Que afinidade, irmão? Eu posso gostar, concordar com as pessoas, ter algo em comum, posso. Mas quando se trata de igreja, quando se trata de Cristo, não é afinidade. O mesmo sangue é que nos une. O mesmo Deus é que nos une. É o mesmo Espírito que nos une. A Bíblia vai dizer: poderão andar 2 juntos se não tiver de acordo? Está lá. Mas quando se fala de igreja, a gente está logo agora. A igreja é o corpo de Cristo. É nela que nós desenvolvemos os dons, os talentos. Agora deixa eu te perguntar: para que Deus vai te dar dom de cura se você não tem igreja? Para que Deus vai te dar o dom espiritual da revelação, de discernimento, se você não tem igreja? Você vai usar onde? Vai montar uma barraquinha, vai dizer assim: vem aqui que eu realizo o seu sonho? A tenda do milagre, tenda do milagre, vem aqui. Onde você vai fazer? Aonde? Deus te dá, reveste de poder, te dá batismo do Espírito Santo, você vai sair do meio da praça. É lá? É lá, irmão? Quando você menos esperar, essa multa encostando, está amarrando você, leva que está doido. Tem um cara andando no meio da rua falando um negócio aqui que ninguém sabe o que é. É lá? Não, é na igreja. É na igreja. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente cresce. É aqui que Cristo nos renova. É aqui que Cristo nos surpreende. É aqui na igreja. É aqui que provamos o amor. Paulo está falando sobre isso. O que é que vai me separar do amor de Cristo? A gente fala assim: teu irmão atribulado. Aí Paulo fala assim:
É a tribulação que vai te separar do amor de Cristo? Está aqui. Fechando. Certeza de salvação nos faz ver a vitória. Você tem que ser convicto de ser salvo, irmão. Se Jesus voltar agora, você vai subir para o céu? Sim ou não? Ih, só 3. Não, pastor, eu não sei se eu vou ser salvo. Eu sei, eu vou ser salvo. Porque isso é fé, é graça. A Bíblia diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É pela graça. É pela fé em Cristo Jesus. Eu sou salvo, eu estou salvo em Cristo Jesus. Ah, pastor, você não pode afirmar, posso, através da fé, porque eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu assumi a paternidade do céu celestial. Eu fui lavado e remido do sangue do Cordeiro, e é Ele que me sustenta. Tem que ter certeza de salvação, irmão. Senão você vai ser um crente xoxo. Vai ser um crente chuchu. Quem sabe o que é crente chuchu? Tem gosto de tudo. Você pega chuchu e bota no peixe. Tem gosto de quê? Peixe. Pega chuchu e bota na galinha. Tem gosto de quê o chuchu? Galinha. Pega o chuchu e bota na carne. Tem gosto de quê? Carne. Pega o chuchu e bota no feijão. Tem gosto de quê? Crente chuchu é assim, irmão. Tem certeza de nada. Então todo lugar que ele está, ele é a mesma coisa. Ele vai pegando sabor de tudo quanto é lugar. Aí anda assim, ó. Se a coisa está boa, ele está assim, ó. Chuchu. Apertou um pouquinho, ele está chuchu. Agora o crente salvo. A coisa está ruim. Posso fazer as coisas daquele que me fortalece. Ó, crente, as coisas estão boas. Celebrai a Jesus. Celebrai ao Senhor, todos os moradores da terra. A coisa apertou. Eu sei que o meu Salvador em breve se levantará e me dá vitória. Ah, está tudo dando errado em volta. Olha o crente salva, olha o crente salva. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Convicção de salvação. Agora o crente chuchu não. Ele vai de acordo com a maré. Não, mamãe. Deixa eu ler de novo para você. Estou convencido. Olha o que Paulo fala, eu fecho aqui. Estou convencido. Razão. Não é emoção. Estou convencido. Eu tenho certeza. Eu entendi. Eu alcancei. Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convicção. Convicção. Está dizendo, ninguém, nada dessa terra, nada no inferno, nada no céu, está falando, nem os anjos, nem demônio, nada. Eu tenho convicção. Eu vou permanecer até o final. Fique de pé comigo, gentileza. Paulo é bem sincero. A mensagem de hoje é uma mensagem, mais uma mensagem de verdade, de confronto, não de afronta, mas de pensamento, de convicção. O diabo é o semeador da dúvida. A Bíblia diz que ele é o acusador. O diabo é aquele que tenta nos separar de Cristo. Muitas vezes ele quer dizer para nós que nós não temos direito, mas a Bíblia diz que através da cruz do Calvário ele nos fez ter direito. Convicção de salvação. Nós começamos o ano e muitas das vezes a gente já começa uma expectativa lá em cima.
Mas as situações começam a acontecer e a gente começa a entrar em declínio. Eu vim aqui essa noite para dizer para nós aqui como igreja: não é tempo de recuar nem de retroceder. Há uma promessa, um decreto liberado do céu para aqueles que permanecerem em Cristo Jesus. Ele é para dar coube a sébia. Você não é alguém que andará segundo circunstâncias. Você não é alguém que foi chamado para viver de acordo com o momento. Você foi chamado para ser fiel e permanecer até o final. Nada vai te separar do amor de Cristo. A tribulação, a fome, a tristeza, as guerras, nada vai te separar do amor de Cristo Jesus. Pastor, mas eu já pensou, mas em nome de Jesus seja destruído esse pensamento em você. Em nome de Jesus o medo saia de você. Em nome de Jesus a dúvida saia de você. Você é salvo, você tem Jesus, você tem a marca de Cristo na tua vida. Fale para alguém do céu, segure na mão de alguém aí, porque agora eu quero profetizar aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu quero profetizar, eu quero que você sacuda a pessoa que está falando assim: toma posição de filho. Fale para ele: tome posição de filho. Assuma a paternidade celestial. Fale para ele: assuma a paternidade dos céus. Tome posição de filho. Se comporte como alguém que tem um sangue precioso. Se comporte como alguém que tem a glória de Deus revelada. Se comporte como alguém que foi chamado por Cristo para uma missão. Hoje é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. Hoje é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. A luta vai passar, a guerra vai passar, e aquilo que vai ser revelado será maior sobre a tua vida. Irmãos, seu nome está no livro da vida. Seu nome está no livro da vida, irmãos. Não risca teu nome de lá, não. Permanece. Seja fiel. Continue andando. Teu nome está no livro da vida. Paulo está dizendo isso para a gente. Vai ter sofrimento, sim. Vai ter luta. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. Irmão, você vai voltar para casa hoje, eu tenho certeza disso. Quero profetizar que quando você entrar na sua casa, você vai entrar na sua casa reconhecendo a paternidade de Cristo em você. Olha a reflexão aqui, rápido. A gente que tem filho pequeno em casa, o pai é o dono da casa, a mãe é o dono da casa, construiu, fez tudo, está ali, comprou presente, deu para ele. Quando o filho pequeno chega em casa, o que ele faz com os brinquedos? Espalha tudo. Não é assim que a gente faz? A Saf chega lá em casa, Rosa, vai brincar com um carrinho, mas ele pega o cesto e vira tudo. A casa é do pai, a casa é da mãe, mas quem possui? Os filhos. Olha onde Deus nos levou agora. Sabe por que você não está brincando ainda com as bênçãos que Deus te deu? Porque você ainda não espalhou em casa. Está na hora de você tomar posse, meu amado, de filho. A casa é do pai, é ele que construiu, ele que fez. Mas você, ele deu a posse. Ele está falando para você: entra dentro de casa e toma aquilo que é teu. Possua aquilo que é teu. Tira a dúvida do coração. Possua aquilo que Deus liberou para a tua vida. Está na hora de você pegar o cesto da bênção, virar e começar a brincar, porque é posse que Deus te deu. É hora de você mudar o quadro. É hora de você sair do canto da tristeza, da lamúria, da dúvida e possuir aquilo que Deus liberou para a tua vida.
Está na hora de você possuir. Está na hora de você possuir o que Deus te deu. Oh, canta aí, canta aí. As tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor fez para mim e para você? O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos encerrar, mas eu queria que você pegasse perto de alguém aí, desse a mão a ele, por favor. Nós vamos orar aqui, já vamos encerrar. Mas eu quero terminar essa noite liberando uma profecia. Que você vai ser alguém que Deus vai usar. Você vai olhar para essa pessoa e profeticamente vai segurar na mão dela assim, ó. Assim, ó. Vai olhar para ela e vai dizer assim: se acalme, se acalme, porque aquilo que há de ser revelado vai ser revelado. Assim, deixe a ansiedade, deixe o pânico, deixe o medo para o diabo, mas em Cristo Jesus coloca a tua confiança. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Deixe as dores, a enfermidade, a ansiedade para o diabo. Coloque em Deus a sua confiança. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida, uma igreja de dentro para fora, um cuidando do outro e todos cuidando de um. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Cafezinho da comunhão. Uma semana abençoada. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry for everything you